Então, Sagitário, vamos para a previsão para 2026 para vocês. E lembrando, se você está chegando aqui agora e a tua energia ressoar com a minha, se inscreva, vai ser um prazer enorme ter você aqui. E você pode sempre achar conteúdos aqui que podem te ajudar na tua evolução, no teu progresso, ou em questões que você esteja precisando nesse momento, tá? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e se você precisar de consultas mais específicas e querer analisar melhor o teu momento, o meu contato está na descrição do vídeo. Vamos lá ver a leitura, a previsão para vocês. Lembrando que pode não ressoar com o teu momento, com as tuas situações, mas as cartas elas vão trazer também coisas que vão precisar ser trabalhadas, né? Ou não, de repente está tudo bem, você não precisa trabalhar nada, tá? E queria lembrar vocês que o 2026 ele traz energias muito importantes, né? A energia da roda da fortuna, essa energia de movimento, de ação, de movimento kármico, das coisas acontecendo na nossa vida, mas não é que as coisas vão acontecer por milagre. Eu gosto sempre de lembrar disso. A roda da fortuna, ela traz o movimento, né? Aquela coisa, se você entrar na roda, a tua vida vai mexer, vai mudar. Então, é uma decisão que precisamos fazer. Se a gente quer a mudança, precisa correr atrás, né? E também a energia número 1 na numerologia, ou muitos, né, associam também, chegando na roda da fortuna, consideram 1 mais 0, a carta número 1 do mago. São energias semelhantes, sim, porque todas as duas vão falar de ação, de movimento, né, do nosso livre-arbítrio. Se eu quero mudança na minha vida, eu preciso agir, eu não posso ficar esperando as coisas acontecerem. Lógico, se eu sei que é o momento certo para fazer certas mudanças e correr atrás, eu vou correr atrás. Isso sim. Eu já começo a partida com vantagem, né? Porque eu sei que se eu me empenhar, se eu for determinada, as coisas vão acontecer na minha vida. Então já a gente tem esse favorecimento da roda da fortuna, né? Que o destino também vem ajudando a gente, porque a gente passou um 2025 de limpezas profundas. Foi um ano super pesado para tantas pessoas. Então agora é o momento, sabe, da gente dar a volta por cima. Não dá mais para parar ou esperar as coisas acontecerem. Se alguém está trazendo resíduos do 2025, é hora de se limpar, deixar isso lá atrás, né? Não levar isso para o 2026, tá? 2026 é para voar, para fazer as coisas acontecer, para ter sucesso, realização, tá? Então, vamos lá, Sagitário. Como começa a leitura de vocês, a energia, as nuvens? Então, aí no caso aqui, eu acredito que para muitos tem ainda influências do 2025. Né? Aqui tem um pouco de dúvidas, de inseguranças, mas o que acontece? As nuvens não são uma energia negativa, sim, mas não é aquela energia pesadíssima dos ratos, por exemplo. É uma energia do momento, né? Então, essa leitura eu estou fazendo finalzinho de dezembro, pode ser que Sagitário aqui ainda está trabalhando essas inseguranças, ainda sentindo essas influências, esse peso, né? Eu vi que muitas pessoas esse Natal passaram com o espírito um pouquinho Grinch, né? Então, essas nuvens, esse tempo fechado, que aqui faça meditações, faça banhos para limpar dessa energia, ou simplesmente tente estar com pessoas alegres, pessoas vibrantes, ao ar livre, tá? Vai para uma praia, vai para uma mata, tente um contato com a natureza para poder absorver energia boa e sair, essas nuvens se dissiparem o mais rápido possível, ok?
Não é uma energia boa para começar o 2026. Então, se você conseguir, você ver esse vídeo antes do 1º de janeiro, trabalha isso, tá? Para poder se limpar completamente. Se começou janeiro, você não sente mais essa energia, beleza. Mas aqui sim, tem um pouquinho de dúvidas, de incertezas, e talvez seja todas essas situações de 2025 que criou dúvidas, tá? Deixou você um pouquinho fora do teu eixo, tá? Aqui no plano mental, a torre. Mental, acho que tá bem legal, sim. Por quê? É um mental estruturado, um mental que tem uma visão muito clara do que quer da própria vida, aonde quer chegar. E aqui tem um Sagitário que quer chegar longe. Tem ideias e ideais maravilhosos aqui. Quer crescer, quer prosperar, quer ter uma vida muito boa, né? Então esse mental aqui bem organizado, bem disciplinado, bem construído, tá? Que você qualquer coisa que você afrontar nesse 2025, você vai saber ver a solução antes dos outros. Tá? Então, aqui estruturalmente o mental muito equilibrado. Aqui no teu mental, o homem, esse baralho é interessante porque 28 e 29 são a mesma figura, só que um olha para um lado, outro para o outro. Então aqui você tem esse homem no teu emocional. Aqui são pontos de vista. Pode ser legal ter um homem no emocional? Sim. Por quê? Com esse mental, você sabe, de repente aqui, os teus projetos, todas essas coisas, você sabe que se você se deixar andar pelo teu lado emocional, isso pode criar atrasos. Por que não? Mas o que acontece? Pode ser prejudicial de uma parte, porque é um emocional muito disciplinado, muito ali, sabe? Não quero dizer frio, mas eu devo, eu faço. Eu quero, eu faço. Sem sentimento, me vem essa coisa muito sem sentimento, muito racional, tá? E é um contrassenso ter muita racionalidade no emocional? Para mim, sim. Ainda mais que a mulher tá aqui nos medos, né? Vou olhar para o espiritual. Não quero pular o espiritual, mas eu volto aqui nesse emocional. No espiritual temos a lua. É uma energia muito boa nesse emocional, né? Se a gente olha todas essas energias, né? Especialmente eu sou uma pessoa que eu amo as fases da lua. Com os ciganos que eu tenho do meu lado, então olhar sempre, ter esse cuidado com a fase da lua quando for fazer alguma coisa. E a lua cheia, momento que coloca todos os oráculos ali, né? Todas as coisinhas, porque é uma lua poderosa. Então aqui tem Sagitariano 5, muita conexão, muita intuição, muita percepção, tá? E essa é uma energia maravilhosa, poderia entrar em detalhes, mas aí cada um na própria percepção, né, vai chegar na própria conclusão, porque é muita conexão. Qualquer que seja a tua espiritualidade, tá? A tua crença, é muita conexão, é muita intuição, é muita percepção, é uma comunicação aqui, uma reciprocidade com a espiritualidade maravilhosa, tá? Então, aqui temos a mulher nos medos e anseios. Aí é que eu estava dizendo para vocês, né? Tem esse homem no emocional, essa energia masculina no emocional e energia feminina nos medos. Então aqui, não sei se vocês
espero que não ressoe com muito, mas tem um desequilíbrio. Então você é como se estivesse congelado, né, para esse 2026, dizer, não, 2026 o emocional vai ficar para lá, eu quero focar em outras coisas, porque eu tenho medo de escutar os meus sentimentos, de viver certas emoções que eu vivi em 2025, né? E sim, tem aquelas questões que tem vezes que ciclos se repetem enquanto a gente não aprende a lição. De repente, para você aprender a lição, seja saber equilibrar yin e yang. Os dois têm que estar em harmonia. Somos todos essas duas polaridades. Então, uma não pode estar ali comandando o teu emocional e o outro está lá no medo, né? Porque o ideal seria o emocional, sim, com razão, mas também com sentimento. Aquela coisa do discernimento. Se eu sei que aquela pessoa, ela agrega com a minha energia, ela pensa como eu, vê certas coisas. Lógico, ninguém vai ser 100% perfeito, né? Mas se eu vejo que tem uma química, tem uma coisa legal, por quê? Eu vou ter medo de amar? Eu vou tentar. Mas eu não posso me fechar, entendeu? Então, se isso ressoar com você, tente aqui equilibrar. Para alguém pode ser efetivamente medo de uma mulher muito significativa na própria vida, sim, tá? Pode ser aquele medo e esse emocional desse jeito. A vela que tá vendo. De repente, alguma mulher na família que teve ciclos, aquela coisa de você dizer, eu não quero fazer como ela fez, eu não quero fazer o fim que ela fez, sabe? E por isso você se fecha nesse emocional. Se for isso, faça constelações, faça reiki, faça barra, faça tudo aquilo que possa limpar, Ho'oponopono, por que não? Limpar essas memórias, ok? É isso que me vem e é o que eu passo para vocês, tá? Me vem muito isso. Também como um medo de se deixar ir. Aqui no trabalho e projetos, o chicote. Então, Sagitário, nesse 2026, esse chicote, ele tá falando para você que você pode obter muito mais do teu trabalho, tá? Muito mais dos teus projetos. Mas o que que acontece? Você precisa eliminar toda e qualquer influência, toda e qualquer manipulação, medo ou coisas que pode ser essa mulher aqui, ou medos que você foi acumulando na tua vida. Você precisa se limpar de tudo isso, tá? Por quê? É um trabalho que você pode obter muito mais, fazer muito mais? Sim, mas você precisa perfeccionar aqui a situação, tá? Pode ser que para alguém seja necessidade de se aprofundar um pouquinho mais, aprofundir um pouquinho mais, fazer algum curso, alguma coisa para ter muito mais autoridade e poder, né? Aquela coisa de eu quero muito mais no meu trabalho, eu melhorei a minha situação, né? O meu currículo, então eu quero mais e vou correr atrás, tá? Se você busca a mudança, é o momento de você agir. E não ter medo e nem dúvidas das tuas capacidades, ok? Se você, com o chicote aqui, tá bem e não tá bem aonde está, né? Porque tão perfeita a situação aqui não tá. Faça algo para melhorar a tua condição. Que seja reforçar a tua autoestima, reforçar a tua segurança, a tua coragem, a tua determinação, mas também cursos para te dar mais essa propriedade de confiança em você. De repente é só a necessidade de melhorar algo, tá? Para você poder fluir muito melhor nesse trabalho. Mas, se a gente for olhar a situação econômica aqui, a cruz
falando de situações um pouquinho desafiadoras nesse 2026. Então, pode ser, de repente, esse trabalho que fica um pouquinho pesado demais, né? E o que que acontece? Aquele trabalho que você vai fazer, quase aquele trabalho forçado. Você se sente um escravo ali, né? Estão desfrutando de você e você está sobrecarregado. O que que acontece? O econômico vai sentir também. Por quê? Porque esse trabalho não vai suprir mais as tuas necessidades econômicas. Então, aqui a necessidade de você fazer algo nesse trabalho que possa dar um fim nessa dificuldade econômica, ok? É a hora de transformar esse econômico? Sim, tá? Mas aqui você vai precisar se dedicar muito, ter muita coragem, ter muita segurança, tá? E essa segurança, você conquistando ela no teu trabalho, você vai ter também no teu econômico. Então aqui precisa sim de muita força e coragem, tá? Para você poder dominar a situação. Porque esses dois eles estão ali, um do lado do outro, tá? Lembrando sempre, milagre acontece, sim, mas a gente precisa sintonizar a nossa vibração, tá? E às vezes o milagre não é receber uma soma de dinheiro maravilhosa que muda a tua vida. Porque o que vem com facilidade, vai com facilidade. Mas ter uma boa vibração para poder conquistar a estabilidade no tempo, tá? E o 2026 é isso. É começar uma mudança que vai te trazer um bem-estar no tempo, ok? No longo tempo, né? Aqui, relacionamentos afetivos, os trevos. Essa posição eu vou ler como previsão para os solteiros e os outros em gerais, né? Em geral, relacionamentos afetivos, amizades, coisas assim. Então, solteiros, os trevos vão ter momentos importantes, sim. Vão ser aqueles momentos, às vezes, que vão durar pouco. Sim, mas o que que acontece do momento que dura pouco? A gente precisa saber que aquele encontro que a gente tem, aquele momento que diz, gente, eu encontrei essa pessoa, que maravilha, né? É você aproveitar, é você colher aquele instante. O que que acontece? Vou fazer um exemplo meu, porque eu tenho tanto exemplo na minha vida para dar. Encontrei o meu marido em 2011. Saí da Calábria 600 quilômetros com a intenção de esvaziar minha cabeça. Estava num relacionamento, não era tóxico, mas quase, né? Então eu tinha, sabe, aquele momento que eu falei, chega, acabou, meu coração tá livre e eu não vou ficar aqui aturando certas coisas, preciso mudar de ar. Faço 600 quilômetros com os meus filhos para vir na casa dessa pessoa que eu tinha conhecido, uma mulher. Chego no sábado, no domingo eu conheço meu atual marido. Estava na terra de uns amigos deles, eles falando, não, vai chegar Roberto, vai chegar Roberto. E eu pensando que naquele período, eu era 9 horas, já estava na cama, 8h30. Eu olhava para o relógio, já era tarde. Falei, quando é que esse cara vai chegar, que já está tarde, eu quero ir dormir. Roberto chega, já era tarde. E eu, quando, Roberto chegou. Aí eu viro assim, eu finalmente, daqui a pouco eu posso ir para a cama. Viro assim, hã? Eu me deparo com 2 olhão verde assim, olhando para mim. Eu não entendi mais nada. Eu fiquei assim, E dali, isso era no domingo, na quarta-feira a gente começou a namorar. Então, esses momentos que o trevo traz, depende muito da gente, o uso que a gente faz
né? Se eu não tivesse aproveitado aquele momento, não tivesse tentado ter contato com ele, dizer que queria rever essa pessoa, que ali não tive oportunidade de conversar nem nada, se eu não tivesse corrido atrás, teria ficado por isso mesmo. Eu teria voltado para aquela pessoa de antes e ficava tudo ali, né? Então o trevo falando disso, tá? Corre atrás. Aquele momento pode ser aquele momento na tua vida, tá? Nesse 2026. E para vocês, relacionamentos em geral, aqui, momentos agradáveis, momentos positivos, né? Um relacionamento que tá tudo fluindo. Já falei até demais, olha o tempo, meu Deus. Aqui, família e filhos, os caminhos. Aqui, Sagitariano. Sagitário, o que acontece? Esses caminhos aqui tem coisas, né, na família, com os filhos, que precisam ser acertadas, tá? Aqui, de repente, um tem uma ideia, outro tem outra, então é só uma questão de alinhar os pensamentos, né? Conversa muito mais para entrar nesse acordo, esclarecer algumas coisas, mas não é que tem discordância, é só uma questão de, sabe, um entender o outro e seguir no mesmo caminho, tá? Aqui, bloqueios e desafios, o Sol. De repente, aqui o teu maior desafio seja dominar o teu orgulho. Aquela coisa de eu não vou abaixar a cabeça, mesmo se eu estou errado. Então aqui seria bom abaixar a cabeça? Sim, às vezes sim. Especialmente, eu sei que é difícil, né? Como leão é difícil, leão e filha de Yansan, pior ainda, dizer eu errei, desculpa. Mas tem vezes que a gente tem que engolir o sapo e tem que dizer, tá? Se somos pessoas inteligentes, a gente precisa dizer, eu errei, ok? Então aqui tenta dominar muito mais o teu orgulho, teu ego, né? E a tua, essa superioridade, eu sou, eu... Sim, todos somos. Mas a gente precisa também lembrar que a gente é, também porque existem pessoas ao nosso lado que fazem parte de toda uma egrégora ou de toda a nossa energia, né? É bom ter essa harmonia na nossa volta. Aqui, mensagens importantes, né? Como cautela ou atenção, a chave. Então, essas, se a gente for considerar a energia de vocês, né? Quando começa aqui, essa energia também nos medos, né? O trabalho e o econômico, a chave. Não se feche, faça atenção a não se fechar, a não bloquear os teus caminhos, a não excluir oportunidades ou soluções, coisas que podem se apresentar na vida de vocês, tá? É muito importante estar com a mente aberta, aí aqui toma cuidado nos desafios, né? Essas energias que você precisa trabalhar para poder fluir em 2026 com muita tranquilidade, ok? Aqui, relacionamentos para vocês comprometidos, o jardim, tudo flui com tranquilidade, né? Aqui tem muita calma, muita tranquilidade entre vocês, uma boa comunicação, tem harmonia e as coisas estão florescendo, até os projetos está indo tudo bem. Saúde mental aqui, a âncora. Uma saúde estável, para alguém pode ser um pouquinho de procrastinação, me vem isso, tá? Que talvez aqui alguém esteja procrastinando algo, né? Que pode ser aquela mudança no trabalho que te cria essa coisa de tô travado, tô bloqueado, não sei o que fazer, né? Pode ser sim. Como alguém aqui que está muito bem, né? Estável, tranquilo, mas tem alguém sim que precisa trabalhar essa saúde mental, tá? E como você trabalha fazendo as mudanças que são necessárias, tá? Aqui na vida social, os navios, então,
novidades chegando, coisas chegando, pessoas chegando. Aqui, se você trabalha com o público, a possibilidade de crescer, né? De obter muito mais visibilidade, mais conhecimento, mais clientes, mais pessoas, mais amizades, tá? Aqui, novidades vão chegar sim no 2026, então trabalha só essas energias, tá? Para você deixar esse movimento, esse ciclo chegar na vida de vocês. Aqui, como mudanças ou viagens às montanhas. As mudanças que você está buscando no teu 2026 vão atrasar um pouquinho, no sentido de aqui você precisa superar alguns desafios, alguns obstáculos. E a gente já viu onde são, né? Então, se são mudanças que você busca no trabalho, na tua vida financeira, você sabe que você tem os ciclos que precisam ser fechados, né? Porque olhando esse chicote ali, essa situação tão maravilhosa, não é no trabalho, né? Então aqui você vai precisar de muito mais determinação. As mudanças podem acontecer? Sim, por que não? Mas aqui afia muito mais as tuas armas, tá? E se prepara para lutar. Porque você vai, se você realmente quer, você vai precisar usar toda a tua determinação para fazer a mudança, ok? Mas isso não impede de você ter um 2026 maravilhoso. Por isso que essa leitura serve para ver aonde ainda tem resíduos de energias de 2025 que precisam ser trabalhadas e mudar, tá? Aqui, como mensagem ou conselho, vamos ver o que que vem, né? Temos a foice, o urso e a criança. Gente, a foice, o que que ela faz? Ela corta. O urso, o que que ele faz? Se ele quer comer, ele precisa ir caçar, né? Se atacam ele, ele precisa se defender. Se ele quer viver em paz, primeiro ele precisa se alimentar. E a criança, o que que ela quer? Leveza, alegria, felicidade na própria vida. Então, o conselho aqui dizendo, não tenha medo de fazer os cortes que são necessários na tua vida. Fim de ciclos chegam já para dar espaço a situações novas. Aquela coisa de... O 2026 ele não quer energias negativas com ele. Então, se você está carregando isso no teu 2025, chegou a hora de cortar, de fechar isso, sabe? De definitivamente acabar com essa história. Por quê? Porque você merece muito mais. Você merece uma vida leve, alegre, feliz. Mas você merece também viver novas situações. Então, se você deseja coisas novas na tua vida, você precisa abandonar aquilo que não serve mais, aquilo que não agrega, aquilo que não faz parte e não combina com a energia de 2026. E provavelmente isso não combina nem com a tua energia mais. Então chegou a hora, Sagitário, de fazer aquilo que você estava evitando de fazer até agora. E de qualquer jeito, ou por orgulho, né? Ou por medo, ou porque você entrou em um vórtice ali, que você se acomodou num lugar que está tão apertado para você, que a tua energia não é essa, não é a tua vibração, não é a tua natureza. Então, para quê? É como colocar uma roupa tão apertada que você não consegue mais respirar. Ou tá ali que tá assim, respirando de pouquinho, porque senão vai estourar tudo.
Para quê? A tua vida pode ser muito melhor. O 2026 pode ser maravilhoso. O começo de anos de felicidade. Então, faça só essa última limpeza na tua vida, para você poder ir em frente com poder, determinação, grinta, coragem, vivendo situações novas, novas emoções, novas pessoas, uma vida nova, tá? Mas faça atenção na autossabotagem, na procrastinação. Ninguém vai fazer para você. E se você esperar um milagre, vai demorar muito. E você vai perder tempo. Então faça as mudanças necessárias para a tua felicidade, ok? Desejo a todos vocês um abençoadíssimo, maravilhoso, próspero, rico, feliz, cheio de saúde, de paz, de amor e sucesso. 2026 abençoado, ok? Para todos vocês, que Deus abençoe e proteja sempre. Beijo e muita luz.